Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a leitura de um versículo na Palavra de Deus, Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 20, versículo 29. Assim está escrito: Disse-lhe Jesus: Porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Estas foram palavras de Jesus quando, por ocasião da ressurreição, ele tinha aparecido aos discípulos quando eles estavam trancados com medo dos judeus. Jesus se fez presente, sem que alguém fosse abrir a porta, sem que batesse a porta, porque Jesus, glorificado, ele tem esse poder, ele entra, não há barreira, não há parede, não há nenhum impedimento para impedir a presença de Jesus. E quando ele esteve presente, ele disse: Pai, seja convosco. E orientou a eles que não temessem, que era ele mesmo. E começou a conversar com eles ali. E manifestou a paz, disse: A minha paz vos dou, deixo-vos a minha paz. E quando Jesus teve esta aparição, Tomé não estava presente. Os discípulos ficaram encantados, maravilhados, confortados, seguros agora, confiantes, tranquilos, porque Jesus, que havia prometido em vida que haveria de ser entregue na mão dos malfeitores, ia morrer, ia ser sepultado, mas ao terceiro dia ele haveria de ressuscitar. E como de fato aconteceu. A beleza da palavra de Deus é esta, que a palavra de Deus não deixa dúvida. Quando Jesus disse que ele haveria de ressuscitar, isto foi certo. Então, quando nós estamos em contato com a palavra de Deus, nós não precisamos ter nenhum tipo de dúvida. Será que vai acontecer? Será que Deus vai cumprir? Mas e a situação? E a dificuldade? E os tempos que nós estamos vendo? Não importa. É a palavra de Deus, Deus cumpre. O compromisso de Deus é com a palavra dele. A palavra dele está escrita, está dito, Deus disse, é o que ele disse. Não tem que questionar, não tem que colocar obstáculo. A nossa palavra, sim. Nós falamos uma coisa para amanhã ou para depois, falamos hoje e quando é amanhã, dependendo de situações, circunstâncias, a gente muda. Não era para ser assim, mas infelizmente é o que acontece. O ambiente, as pessoas, o local, a oportunidade, tudo isso influencia a vida das pessoas. Mas a palavra de Deus, ela está isenta de qualquer que seja a influência sobre ela. Ela não está sujeita a ser modificada de acordo com as pessoas, com a ocasião ou com o tempo. Sendo palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. Ela vai se cumprir. Não há nenhuma sombra de dúvida com relação às palavras de Deus. Nós precisamos ter isso bem certo. Isto é um princípio. Assim como Deus é fiel, a sua palavra também é fiel. Assim como Deus cumpre o que fala, a palavra que ele deixou escrita, ela se cumprirá no tempo e no modo de Deus. Agora, o que nós às vezes queremos é que determinada palavra de Deus que nós encontramos e temos alegria nela, queremos que ela se cumpra no nosso tempo e à nossa maneira. Mas não é assim, nós não temos controle sobre o cumprir da palavra de Deus. Isto está nas mãos de Deus. Que ela vai se cumprir? Com certeza vai. Agora quando? No tempo de Deus. De que maneira? A maneira de Deus. Então, eu e você, precisamos estar aliados com a palavra de Deus e em comunhão com Deus para entender e discernir quando Deus começar a cumprir a sua palavra e a maneira como ele vai se cumprir, como ele vai cumprir. Porque se nós começarmos a colocar condições na palavra de Deus, nós vamos criar vários impedimentos e barreiras, porque vamos fechar todas as oportunidades e abrir uma única porta por onde nós pensamos que a promessa de Deus vai vir, vai cumprir-se por ali, e Deus cumpre de outra forma, e nós não vemos
como nós estávamos esperando, e depois julgamos que Deus não cumpriu a palavra. Isso não é verdade. Nós temos que entender, deixar aberto, porque a maneira como ela vai vir e o tempo, isso é com Deus. E nós precisamos estar atentos. Quando nós estamos atentos com o Espírito voltado para Deus, em plena comunhão, a nossa audição está ligada ao mover de Deus. Quando Deus começar a movimentar-se, nós vamos receber o toque do Espírito Santo no nosso espírito e nós vamos ficar atentos, porque as coisas de Deus começarão a acontecer. Aqui nesse texto que li, Jesus apareceu lá, os discípulos deram-se por satisfeitos, e quando Tomé apareceu, disseram: olha, o Senhor esteve aqui. Tomé disse: eu não creio. Eu só vou crer depois que eu vê-lo, como que diz, com os meus olhos. Eu quero ver o lado dele, eu quero ver as feridas, as marcas dos cravos, e eu quero colocar o dedo lá. Enquanto eu não colocar o dedo no lado, nas feridas de Jesus, eu não creio. Pois bem, este era o Tomé. Sempre tem um que coloca condições para as coisas de Deus acontecer. E quem sabe, providencialmente, ele não esteve lá naquela oportunidade para dar a conhecer qual era a conduta de Tomé. Se ele estivesse lá com todos eles, Jesus aparecesse, talvez nós não teríamos hoje esta orientação de Jesus. Mas ele lá não estava. E para Tomé, só importava se ele tivesse presente, se ele tivesse visto, se ele tivesse tocado. Existem pessoas que só acreditam quando eles tocam nas coisas. Existem 3 tipos de pessoas sensoriais. Primeiro, existe a pessoa que é visual. Ela vendo, ela já entende, ela já compreende, ela já tem um discernimento através da visão. Existe o segundo tipo, que é auditivo. É aquela pessoa que ouve. E quem mais tem essa audição apurada são as pessoas que têm deficiência física, deficiência visual. Por quê? Ele não tem a visão dos olhos, então aonde é que vai ficar apurado? A audição. Então, pela audição, ele tem a percepção das coisas. Então, existem pessoas que você precisa falar, não é mostrar. Ela precisa ouvir. E a palavra de Deus diz que quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus continua falando. Antigamente ele falou aos pais pelos profetas e ultimamente ele fala a nós através do Filho. Então existem aqueles que têm o discernimento visual, existem outros que é auditivo, existem aqueles que são o sensorial sinestésico. Ou seja, você está mostrando um livro para a pessoa, só de olhar ou de ouvir você falar não convence. Ele precisa pegar, ele precisa manusear, ele precisa abrir, precisa mexer, ver direitinho. Só assim esta pessoa vai acreditar. Tomé me parece que era deste tipo, sinestésico. Porque falaram para ele, ele ouviu, mas não teve jeito, não creio. E ele disse o seguinte, que importante para ele não era só ver Jesus, mas ele queria tocar em Jesus. E o que acontece? Jesus responde a cada um dentro da condição em que é aberta uma oportunidade na vida daquela pessoa, seja visual, seja auditiva ou seja sinestésica. Aqui no caso de Tomé, foi sinestésico. Por quê? Porque diz aqui o texto, olha, e 8 dias depois, quer dizer, a primeira vez que os discípulos falaram, Jesus se apresentou lá, pôs no meio deles, Pai seja convosco. Mostrou-lhe as mãos e o lado, os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse Jesus, Pai seja convosco, o Pai me enviou, eu também envio vocês, recebei o Espírito Santo. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus.
E disseram os discípulos: vimos o Senhor. Nós vimos, visual, vimos. Mas ele disse: se eu não vir os sinais dos cravos em suas mãos, e não meter o dedo nos cravos, no lugar dos cravos, sinestésico, tocar, e não meter a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. Ele foi decidido que ele não ia crer se essas coisas não acontecessem. Ele precisaria ver e tocar. Só de ouvir os discípulos falar, não adiantou nada. Mas a palavra de Deus diz que bem-aventurado é quem ouve. Bem-aventurado é quem lê. Bem-aventurado é quem guarda. Bem-aventurado é quem vê. Em tudo isto há bem-aventuranças. Mas aqui diz: e 8 dias depois eles estavam reunidos, e junto com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. O que Jesus fez da primeira vez, ele fez da segunda vez. Ele entrou quando as portas estavam fechadas, colocou-se no meio e disse: paz seja convosco. Se terminasse por aí, estava tudo certo. Foi o que ele fez da primeira vez. Mas Tomé falou com os discípulos que ele queria ver e tocar. Então, observe aí uma coisa. Jesus ouviu e viu o que Tomé disse. Às vezes a gente pensa que Jesus não vê o que a gente fala, não ouve, mas Jesus tanto vê quanto ouve. Ele viu o que Tomé disse, ele ouviu as palavras de Tomé, depois de entrar lá e dizer para os discípulos: Pai seja convosco, versículo 27 diz assim, ó, depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, chega a tua mão e mete-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Então veja, Jesus ouviu o que Tomé falou. E para Tomé, ele só seria convencido se ele visse e se ele tocasse em Jesus. Jesus é tão misericordioso que se colocou ao lado de Tomé e disse: vê aqui e toca, põe a tua mão aqui. E advertiu: não seja incrédulo, mas seja crente. Ou seja, não duvide quando alguém lhe falar sobre a manifestação do poder de Deus ou a presença gloriosa de Jesus. Então Tomé, quando Jesus fez isso, ele agora foi tomado por admiração. Agora despertou. Parece que até então ele estava desligado. Agora parece que o botão ligou na vida de Tomé. Então ele respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. Agora eu creio. Eu vi. Eu pus a mão lá. É Ele mesmo. Aí então, Jesus conclui com o versículo que li para esta ocasião. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Veja bem, os dias em que nós estamos vivendo e atravessando. Naquela ocasião, Jesus apareceu lá fisicamente. Ele se colocou entre eles, fisicamente. Eles ouviram Jesus falar, eles viram Jesus, Tomé colocou a mão no corpo de Jesus, não foi numa imagem, não foi um pensamento, não, foi literal. Ele colocou as mãos em Jesus, no lugar da mão que estava furado, no lado que estava furado, ele pôs a mão lá, ele sentiu. Agora pensa bem, se nós hoje tivéssemos a atitude de Tomé, como é que nós iríamos ver Jesus, como aqueles apóstolos viram, e tocar as mãos no lado dele? Sendo que hoje ele está glorificado, ele está à direita de Deus Pai. Então, para nós, isso não funciona hoje. Por isso que Jesus disse: mas bem-aventurado os que não viram e creram. O nosso caso, nós não vimos isso em Jesus, mas nós ouvimos e lemos na sua palavra, e o Espírito Santo que gerou fé, Deus abençoe Késia, e o Espírito Santo que gerou fé no nosso coração, nos faz acreditar
no que os discípulos disseram, porque eles foram testemunhas oculares, ou seja, eles estiveram lá com Jesus. Eles viram Jesus. Eles escreveram o que viram. E nós agora, quando temos este livro santo e lemos nele e tomamos conhecimento como as coisas aconteceram, nós temos uma única condição: é crer. Crer no que está escrito. Então agora nós cremos através da audição. Alguém fala, está na palavra de Deus. Quando eu leio, o som vem para o meu ouvido, desce ao meu coração. Então nós agora somos auditivos, porque nós ouvimos. Os apóstolos, ele disse, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. Nós hoje dizemos, o que ouvimos, vos anunciamos. Por quê? Nós, pela fé, acreditamos, sem nenhuma sombra de dúvida, que estas coisas aconteceram. Por quê? Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não tem pacto com a mentira, com o engodo, com a manipulação. As coisas de Deus são transparentes, são fiéis e são verdadeiras. Então, nelas, nós podemos acreditar sem nenhuma sombra de dúvida. Então, está escrito aqui, bem-aventurado os que não viram e creram. Quando Lázaro morreu, Jesus falou com Marta, disse a ela, e ela disse, ele disse para mostrar o lugar onde ele tinha sepultado, já cheira mal. Jesus disse, Marta, eu não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Eu não disse, você vai ver o Lázaro ressuscitar, depois você vai crer. Não, disse, não. Primeiro você tem que crer, para depois o milagre acontecer. Então, se você crer, verá a glória de Deus. Aqui Jesus disse, bem-aventurado os que não viram e creram. Então, pela fé, nós acreditamos. E o que é a fé? A palavra de Deus diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, fé não é algo que a gente vê. Fé é algo em que a gente acredita, confia, recebe a certeza no nosso espírito. E as palavras de Deus, elas têm esta função de serem discernidas no nosso espírito, através do Espírito Santo que nos é dado, e ele ali traz para nós o conhecimento. Então, bem-aventurado os que não viram e creram. Por quê? Porque quando você vê, precisa crer. Você já viu? Você está vendo? Está a olho nu? Por que você vai fazer um exercício para crer naquilo que você está vendo? Agora, quando você não vê, mas ouve e crê, aí sim, você está sendo movido pela fé. Movido pela fé. E a palavra de Deus diz que nós andamos por fé e não por vista. E tem muitas pessoas querendo que Jesus faça alguma coisa para depois elas crerem. Isso nunca vai acontecer. Porque Jesus já disse, primeiro crê, depois vê. E vê como? Vê pela fé. Vê pela fé. Abraão, quando Deus pediu para ele sair da terra dele e ir para uma terra, o Senhor disse, para uma terra que eu te mostrarei. Sabe o que diz a palavra? E Abraão saiu sem saber para onde ia. Mas saiu crendo, confiou na palavra de Deus. Isso é o que se espera de nós. É o que se espera de mim. É o que se espera de você. Que nós também tenhamos esta mesma ousadia de crer antes de ver. Porque aqui está a bênção de Deus. Mas bem-aventurado os que não viram e creram. Então, quando eu creio em Jesus, quando você crê em Jesus, quando nós cremos na palavra de Deus e quando nós acreditamos firmemente nela, e isso se estabelece como um princípio na nossa vida, nós temos o testemunho do Espírito Santo. Ele testifica com o nosso espírito. Ele traz a nós a revelação da palavra de Deus.
Então, o que está aqui na palavra de Deus, quando nós recebemos pela fé, isto aqui se torna algo poderoso na nossa vida. É a nossa vida com Deus que é alimentada com a palavra de Deus. Mas é preciso crer. Porque tudo é possível ao que crer. E outro texto diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Como é que eu me digo servo de Jesus se eu não acredito no que ele diz? Se eu não exerço fé? Se tudo que Jesus diz eu coloco dúvida? Se tudo que eu leio na Escritura eu digo, não, mas isso foi fulano que escreveu. Não. Eu tenho que ler, diz, isso é o que Deus diz. E o que Deus diz está aqui registrado. Hoje em dia, infelizmente, muitas pessoas estão usando um linguajar que coloca dúvida na palavra de Deus. Eles estão pregando e em determinado momento eles falam, a palavra de Deus vai dizer. Fulano de tal, o apóstolo tal vai dizer, o profeta tal vai dizer. Não, ele não vai dizer. Ele vai, esse negócio da palavra de Deus vai dizer, coloca dúvida. Pode dizer e pode não dizer, porque ainda não disse. Mas com relação à palavra de Deus, nós temos que dizer, está escrito, Deus disse, o profeta falou, está registrado. Não é vai dizer. Não é que vai ainda acontecer. Já aconteceu, já está aqui selado na palavra de Deus. Não tem mais nada para acrescentar, nem para diminuir. Nós temos aqui nos conformar com o que diz a palavra de Deus. Então, quando o próprio Jesus, quando Jesus fazia referência ao Antigo Testamento, ele dizia, está escrito. Ele não disse, vai escrever no Antigo Testamento. O Antigo Testamento vai dizer. Não, ele já disse, está lá, está dito. Você foi lá, aconteceu. Já é passado, mas está lá registrado. A palavra de Deus é assim. Agora, o que está nela é a vida, que é o Espírito Santo, que é o Espírito de vida. Ele coloca vida na palavra de Deus. E quando ela vem ao nosso coração, nós recebemos a vida de Deus. Jesus disse, as palavras que eu vos disse são espírito e são vida. O Hebreu diz, a palavra é viva e eficaz. Então ela possui vida. Ela transmite vida. A palavra de Deus é isso para nós. Sem a palavra de Deus, nós estamos mortos espiritualmente. Mas com a palavra de Deus, nós recebemos vida. E esta vida é nutrida a cada dia, a cada momento que nós temos contato com a palavra de Deus. Nós não precisamos de sinais para crer em Jesus. Nós não precisamos de milagres para crer em Jesus. Nós precisamos simplesmente tomar conhecimento da palavra de Deus e acreditar e exercer nela fé. Isso é tudo para nós. Quem fica colocando condições, só se Deus fizer um milagre, só se Deus responder, só se Deus me curar, só se Deus fizer aquilo, e mais aquilo outro, e mais aquilo outro eu vou crer, não vai crer nunca. Porque quando Deus fizer um milagre, ele vai querer que faça outro. E depois daquilo vai querer que faça mais outro. E quando alguns pediram a Jesus um sinal, Jesus disse, não, essa geração incrédula não vai ter mais sinal, não. Ou eles creem ou não creem. Esse negócio tem que primeiro fazer um sinal para eles poderem acreditar? Não. Então, o que Jesus disse para Tomé foi, porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. O crente deve viver unicamente por fé. Se ele não viver por fé, ele está desviado de Jesus. Não tem outro caminho. Deus abençoe, pastor Edinaldo. Nós temos que viver por fé e não por vista. Viver acreditando. A fé, ela nos mantém de pé. A fé nos encoraja. A fé nos impulsiona. A fé nos torna fortalecidos. Andar por fé é como um equilibrista. O equilibrista, ele vai num lugar mais alto da cidade e ele coloca um cabo de aço numa extremidade e coloca na outra extremidade
e depois ele atravessa em pé aquele cabo de aço. Ele atravessa porque ele aprendeu aquilo, ele é o equilibrista. Agora, se ele se descuidar, se ele tiver uma sombra de dúvida, um medo, por menor que seja, ele pode cair e morrer. Porque ele está num lugar muito alto e pode acontecer. E alguém pergunta, você acredita no equilibrista? Acredito, equilibrista. E que ele vai atravessar aqui no cabo, vai atravessar no cabo de aço. Então você acredita nele? Acredito. Então se ele te levar, você vai agir? Ah, não, aí não. Aí eu não vou. Mas você não falou que acreditava nele? Por que você não vai? Quem acredita vai. Não, eu vou, porque eu sei que ele vai passar e vai chegar do outro lado, eu vou chegar junto com ele. Não, mas não vou, não. Quer dizer, mudou totalmente o discurso. Com Jesus é a mesma coisa. Você crê em Jesus? Eu creio em Jesus. Não, eu tenho fé em Jesus. E a minha fé é tão grande. Olha, eu sou uma pessoa que tem uma fé tão grande. Só que essa fé está enterrada, está morta. Não funciona, não resolve para nada. Quando vai falar alguma coisa, não, peraí, mas isso aí não, mas aí a gente precisa ter mais uma garantia, a gente precisa ter mais um caminho, a gente precisa ter mais uma prova para a gente então acreditar. Então não é fé. Fé é assim, você crê, creio. À medida que você crê, você caminha. Então a fé para nós é como equilibrista. Enquanto nós estivermos vivendo em fé, nós estamos caminhando nas alturas. Estamos na presença de Deus. Somos ali invencíveis em função da fé gerada em nós pelo Espírito Santo. Estamos caminhando, não estamos vendo obstáculos que estão abaixo de nós. Mas quando a gente duvida, a gente pode ter uma queda, talvez ela seja até irreparável. Então, o cristão, ele tem que andar por fé. Ele não pode andar por vista. Ele não pode esperar as coisas acontecer. Eu sabia que ia acontecer. Mas por que não falou antes? Eu sabia que ia ser desse jeito. Deveria ter dito antes. Olha, eu creio que vai acontecer assim. E quando acontecer, alguém vai dizer, olha, fulano disse. Não tinha nada aparente. Nada que mostrasse que aquilo ia acontecer. Mas fulano disse. E agora aconteceu. Aí você vai dizer, fulano é um homem de fé. É uma mulher de fé. Por quê? Falou sem ver. Falou sem nenhum elemento físico. Mas falou crendo. Confiando em Deus. E Deus, que tem compromisso com a palavra dele, ele cumpre. Foi o que ele fez com Elias. Elias, quando chegou lá diante de Baal, chamou eles para um desafio, para revelar o Deus verdadeiro. Quando ele foi lá, ele disse, ó Deus, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me. E Deus respondeu. Elias tinha certeza de que Deus ia responder com fogo, senão ele não teria feito o desafio. E qual era a certeza dele? A fé, a confiança que ele tinha em Deus. Ele chamou lá o Acabe, chamou lá os profetas mentirosos e disse, olha, o desafio é o seguinte, o Deus que responder com fogo, este é o Deus verdadeiro. Bom, vamos, estamos juntos, vamos para o desafio. Eles acharam que era uma coisa fácil. Ficaram quase um dia, até o meio-dia lá, se lanceteando, nada aconteceu. Elias fez diferente. A fé de Elias estava tão segura em Deus, que ele, depois de reparar o altar, mandou jogar água, e não foi uma gotinha de água não, foi muita água. E quando ele orou, o fogo desceu, consumiu lenha, água, o sacrifício, tudo que estava lá, tudo virou cinza. Então o povo disse, olha só, o Senhor é Deus. Mas Elias já tinha no coração dele a confiança. Se eu e você tivermos esta fé que Elias teve, que os profetas tiveram, que os homens de Deus tiveram, e que alguns no presente são raridades, mas ainda existe, se nós vivermos em função desta fé, olha, coisas poderosas vão acontecer. Mas elas só acontecem depois de exercermos fé. Então, quando seguirmos por este caminho, nós vamos nos dar bem, nós vamos ser recompensados,
Porque Deus recompensa a fé do fiel. Deus não deixa o fiel vivendo assim, de qualquer maneira. Não. Deus responde. Ele tem convicção. Ele diz, eu sei o Deus em quem eu creio. Paulo disse, eu sei em quem tenho crido. Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Por isso é importante que nós estejamos atentos a esta situação, a este momento. Como eu disse a princípio, a pessoa responde de 3 maneiras. Visual, só acredita se ver. O outro acredita se ouvir. E o outro só acredita se tocar. Sinestésico, se colocar a mão. Nos nossos dias, nós temos que crer por ouvir a palavra de Deus, que Paulo escreveu dizendo, a palavra da fé está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Tomé falou tanta coisa, falou para os discípulos, mas quem ouviu foi Jesus. E quando Jesus chama, ele diz, toca aqui também. Seja incrédulo não, seja crente. Vê aqui que sou eu. Toca aqui na minha mão, no lugar dos cravos. Toca a mão aqui no meu lado. Ele ficou todo assustado. Deus meu, Senhor meu. Ah, Tomé, agora você creu, né? Mas eu vou te dizer uma coisa. Bem-aventurado é os que não viram e creram. Eu e você fazemos parte dessa última parte aqui. Os que não viram, mas creram. E por crer em Jesus, nós estamos salvos, libertos, perdoados, transformados, direcionados para a eternidade com Deus. E assim seguiremos até o fim, crendo, embora não vendo, embora não apalpando, não colocando a mão, mas crendo de coração. O que Deus disse, está dito, cumpre-se. Da maneira como Deus prometeu que vai cumprir. Então a mim e a você compete crer. Creia, irmão. Creia, irmã. Creia, obreiro. Não coloque dúvida naquilo que Deus afirma. Reafirme o que Deus deixou registrado. Acredite, de olho fechado. Não tenha nenhuma dúvida. O que é de Deus prevalece e cumpre no tempo e no modo de Deus. Querendo Deus, amanhã retornaremos.